Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Desenvolvimento Web para Iniciantes. Eu sou Gustavo Gonzaga e hoje vamos dar um passo muito importante na nossa jornada de aprendizado do JavaScript. Até agora, nos vídeos anteriores, aprendemos os fundamentos da linguagem JavaScript, onde aprendemos variáveis, tipos de dados, operadores, estruturas condicionais, loops e funções. Tudo isso é essencial, mas ainda estamos apenas manipulando os dados na memória do navegador. A verdadeira magia do JavaScript acontece quando começamos a interagir com a página web, e é exatamente isso que vamos aprender hoje. Como usar JavaScript para manipular o DOM. Mas o que é esse tal de DOM? O DOM ele significa Document Object Model, ou objeto de modelo do documento. Ele é basicamente uma representação em forma de árvore de todos os elementos da sua página HTML. O DOM ele é a ponte entre o seu JavaScript e o HTML/CSS da sua página. É através dele que podemos selecionar elementos, ler e modificar seu conteúdo, alterar estilos, criar novos elementos e muito mais. Neste vídeo vamos focar em 4 operações fundamentais. A primeira é entender o que é o DOM, a segunda é selecionar os elementos da página, a terceira, ler e modificar o conteúdo e atribuídos desse elemento, e o último, a operação fundamental que vamos estar vendo é alterar estilos CSS via JavaScript. Adentrando na primeira operação, que é o que é o DOM, para entender melhor o DOM, vamos começar com uma página HTML bem simples. Eu vou estar fazendo aqui a criação dessa página. Opa, aqui, calma aí. Uma página bem simples, vamos só estar adicionando aqui no corpo dela um H1 com o ID de título. Eu tô verificando aqui que eu passei no lugar errado. Aí, e o texto será manipulação do DOM. Vamos criar um parágrafo, onde este é um parágrafo de exemplo. Vamos criar outro parágrafo, colocar este outro parágrafo de exemplo e vamos criar uma div. E vamos adicionar um botão nela. Um clique aqui. Agora bastamos passar o ID da div. Container. O nosso segundo parágrafo, a classe parágrafo, parágrafo novamente. Aí, gente, podemos estar executando ele localmente, né? Eu utilizo a extensão GoLive, do que foi instalado aqui no meu VS Code. E tá fazendo a execução dela aqui. Que GoLive. E abriu a nossa página. Manipulação do DOM. Este é um parágrafo de exemplo. Este é outro parágrafo de exemplo. E tem o botãozinho que criamos. Quando o navegador ele carrega essa página HTML, ele cria uma representação em memória de cada elemento como um objeto JavaScript. Estes objetos são organizados em uma estrutura de árvore, onde cada nó
representa um elemento HTML. A retornar só aqui ao nosso IDE, tem uma imagem de um diagrama da representação da árvore DOM, que no topo nós possuímos o objeto document, que representa a página inteira, e abaixo deles temos o elemento HTML, que tem dois filhos, o head e o body. E head e o body, por sua vez, tem vários outros filhos, como o title, como H1, como um parágrafo. Também podem ser div, e as divs também podem ter seus filhos também, como uma div conter um filho de botão, né, um button. Essa estrutura em árvore é o DOM. Cada elemento nessa árvore é um objeto JavaScript com propriedades e métodos que podemos acessar e manipular. O DOM não é JavaScript nem HTML. Ele é uma API, uma interface de programação de aplicações, que permite que linguagens como o JavaScript interajam com documentos HTML e XML. O JavaScript é apenas uma linguagem que pode usar o DOM. Agora que entendemos o que é o DOM, vamos aprender como selecionar elementos dentro dele. Tá retornando aqui. Selecionando os elementos no DOM, né? Para manipular um elemento, primeiro precisamos selecioná-lo. O JavaScript nos oferece vários métodos para fazer isso. Os mais comuns é o getElementById, que ele é o método mais direto e seleciona um elemento pelo seu atributo id. Nós vamos estar fazendo a manipulação e a seleção dentro do nosso navegador na aba de console de desenvolvedor. Damos botão direito, inspecionar, e vamos aqui em console. Vamos selecionar o elemento com o id título que definimos anteriormente. Então teremos um constant título igual document ponto get element by id, que é o que procuramos, e nós procuramos o título. Agora vamos executar a gente dá enter, né, para rodar, mas podemos dar um shift enter. Opa, só um momento para verificar. Continua a gravação. E podemos executar console.log e passarmos o título. E ele nos retorna no console.log o elemento H1 no console, que ele retorna todo o H1, porque dentro desse H1, né, no H1 onde possui, que é o H1, né, ele possui o título, possui o ID título e exibe ele completamente. Como podemos ver, né, obtivemos o elemento H1 com o ID título, e o getElementById ele sempre retorna um único elemento, porque IDs devem ser únicos nas páginas. Nunca durante a criação e manipulação de uma página podemos ou devemos, né, atribuir um único ID para vários parâmetros. Se quisermos selecionar vários elementos que compartilham a mesma classe, para isso nós utilizamos o getElementByClassName, que no caso nós vamos utilizá-lo nos parágrafos. Então passamos constant parágrafos document ponto get element by class name e passamos que queremos o parágrafo.
E podemos agora passarmos, né, o console. Ponto lá. Como é uma constante, eu posso estar executando ele separadamente, mas no momento vamos estar colocando junto. Opa, aqui faltou o S. Aí. Mas eu vou estar colocando tudo junto aqui embaixo logo. Console.log, parágrafos, console.log, parágrafos.length. E também podemos passar um console.log, sem aspas, parágrafos, primeiro. Quando executarmos, vamos ter o... Opa, ficou muita coisa, mas o primeiro e o... E também temos o tamanho, né? Foi passado o tamanho que solicitamos. Foi feito uma amostra de um HTML collection com os dois parágrafos, que é aqui. Foi exibido o segundo parágrafo e também mostramos o primeiro parágrafo com o último console.log. Vejam que o getElementByClass name ele retorna um HTML collection que é semelhante a um array. Podemos verificar seu tamanho com a propriedade length e acessar elementos individuais usando índices, como o parágrafo 0, né? Abre colchete 0 para o primeiro elemento. Também podemos selecionar os elementos por meio de tag. Então podemos executar const todos parágrafos by tag name. E vamos passar o P, nosso parágrafo. Nossa, para estar executando tudo junto, console.log, todos parágrafos, e quando executarmos, ele vai estar, né, exibindo, mostrando um HTML collection com os dois parágrafos, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Novamente, nós obtemos um HTML collection com todos os elementos P da página. Também temos o Query Selector. Os métodos que vimos até agora são úteis, mas limitados. Mas se quisermos fazer seleções mais complexas, e aí que vai entrar o Query Selector, que permite usar seletores CSS para encontrar elementos. Por exemplo, vamos estar escrevendo const botão igual document.query selector e está passando. Aqui utilizamos o cerquilha, né, o hashtag botão console.log, passamos o botão e ele vai estar selecionando o primeiro elemento que corresponde ao seletor CSS, né? Por isso que eu utilizo a cerquilha, que é o mesmo que também é utilizado no padrão de CSS. E depois mostro o elemento button. Podemos também usar qualquer seletor CSS válido. Eu só vou estar dando um clear no console. Podemos estar utilizando constant. Primeiro parágrafo igual document
query selector e passarmos ponto parágrafo. E agora basta utilizarmos o console log, né? Passarmos primeiro parágrafo. Ele está mostrando o parágrafo, né? De outro parágrafo de exemplo. Nós podemos também estar utilizando seletores mais complexos para estar fazendo uma seleção mais robusta, utilizando const botão dentro div document ponto query selector div inner botão. Tá passando console.log botão dentro div, que ao executarmos ele vai estar exibindo vai estar mostrando o botão. O query selector ele é muito poderoso, mas retorna apenas o primeiro elemento que corresponde ao seletor. Se quisermos todos os elementos que correspondem mesmo, usamos o query selector all, por exemplo. Constant todos parágrafos. Como foi uma constante, né, temos que mudar novamente. Então colocar todos os parágrafos again novamente. Document ponto query selector all e passamos ponto parágrafo. E agora com o console log nós passamos todos parágrafos novamente again. E é para ele exibir, após executar, uma node list com os dois parágrafos. Opa! Ó. Ele exibe uma node list com os dois parágrafos que possuímos. E também podemos inteirar sobre os resultados. Podemos fazer todos parágrafos again for each parágrafos console.log parágrafo text content. Vamos verificar se vai executar aqui. Não executou, que tá faltando. Olha isso. Este é um outro parágrafo de exemplo. O query selector all, ele retorna uma node list, né, como diz anteriormente, que é semelhante a um array. A diferença entre a node list e o HTML collections, que nós também realizamos anteriormente, é que podemos usar métodos de array como for each diretamente em uma node list. Agora que sabemos como selecionar elementos, vamos aprender a ler e modificar seu conteúdo e os atributos. Uma vez que temos um elemento selecionado, podemos ler e modificar seu conteúdo e atributos de várias maneiras. Para ler ou modificar o conteúdo do texto de um elemento, usamos a propriedade. Deixa eu estar apagando o console para estarmos constant
título igual a document.get element by id. Passar o id do título em um console.log título.text content, que dessa maneira a gente vai estar mostrando, né, a manipulação do Doom, que é lendo o conteúdo de textos. Ele vai estar lendo o conteúdo e exibindo a manipulação do Doom, mostrando pra gente. Também podemos modificar o conteúdo do texto. Podemos usar um título.text content igual a Doom modificado com JavaScript. Vírgula, e passamos um console.log título.text constant. Ficou faltando aqui no começo, novamente faltando parênteses. E ele modificou, e até modificou já na nossa página, Doom modificado com JavaScript. Lendo e modificando os atributos, nós podemos ler e modificar os atributos de um elemento usando os métodos get attribute, set attribute, remove attribute. Por exemplo, constant botão igual a document ponto get attribute passamos um id ficou faltando. Opa, deixa eu só escrever novamente que tá errado. Constant botão igual a document.get element by id. Então, acabei passando pelas etapas. É um console.log botão.get attribute, agora sim, get attribute, passamos o id, que no caso ele vai exibir para nós, né, o botão. Faltou as aspas. Ele retorna o botão. Podemos definir, né, um novo atributo. Então, botão.set attribute class. Deixa eu remover esse espaço aqui. Class btn primário. E podemos dar um console.log botão.get attribute a class. Rapaz, novamente errando na escrita. Attribute. Isso, aí obtemos o botão que já tínhamos obtido anteriormente e depois fizemos uma setagem novamente do seu atributo, né? E passamos o btn primário para a classe. Também podemos estar removendo um atributo
utilizando o remove attribute. Então, vamos estar colocando botão ponto remove attribute e está removendo o atributo da classe. E estamos executando o console.log botão.get attribute class e ele retorna o valor null porque fizemos a remoção desse atributo. Também podemos estar acessando diretamente alguns atributos comuns, como propriedades do próprio objeto do elemento. Como assim? Podemos então console.log botão.id, no qual ele vai retornar o ID do nosso botão, vai exibir botão. Podemos colocar botão.disable, desabilitado, né, disable, igual a true. Nós vamos ter que o nosso botão está desabilitado, não é possível mais clicá-lo, porque eu desativei ele. Se eu coloco false, ele passa a voltar a ser clicável. Também temos a utilização do console.log. No caso aqui vai ser só para retornar o que já está exibindo ali no próprio console de desenvolvedor. Também trabalhamos com classe CSS, que é uma maneira comum de modificar a aparência de elementos e adicionar ou remover classe CSS. Para isso, vamos utilizar da propriedade classList. Eu vou estar apagando aqui para estarmos, só verificar, está gravando? Para estarmos fazendo, vamos adicionar uma classe, né? Então, botão ponto classList ponto add e a classe destacado. Deixarmos o nosso botão bem destacadinho. Vamos fazer uma verificação, né, se o elemento tem uma classe. Então podemos colocar um console.log botão.classList.contains destacado. Podemos estar removendo uma classe. No caso aqui que eu só executei para mostrar que ele exibe, né? Podemos estar removendo utilizando o botão ponto class list ponto remove, né? E vamos remover o destacado. E também podemos estar fazendo, eu esqueci de adicionar aqui que eu removi ele, tá exibindo, né, o seu novo valor. Então, class list ponto contains, se ele contém ainda o destacado. E antes ele constava destacado, fizemos a remoção e ele não consta mais, agora é falso. Também podemos alterar uma classe, que é se adicionar se não existir e remover se existir. No caso, fazemos botão ponto class list ponto toggle tinha escrito errado novamente, destacado, ele vai adicionar a classe, né, que nós removemos, agora ele vai adicionar,
Damos um console.log no botão .class list.contains destaca. Depois um botão .class list.toggle para nós fazermos a remoção, né? Porque anteriormente aqui não existia, porque nós removemos. Aí passa a existir e agora com ela existindo, se executarmos novamente, ele vai fazer a remoção da classe. Opa. Deixa eu remover aqui que tá tendo parênteses demais aqui que não precisa. Aí. Deixa eu só escrever aqui agora o último que é para ele estar exibindo pra gente, né? Console.log botão class list.contains destacado. E aqui sim coisa. Então é para ele estar nos exibindo, né? True, false, true e false. Vamos adicionar um pouco de CSS para ver o efeito da classe destacado. Então vamos vir aqui, vamos vir aqui no caso eu posso estar adicionando por aqui mesmo. Ocorreu uns problemas técnicos aqui, já voltamos. Como estava falando anteriormente, né, as alterações de estilo via JavaScript, só verificar tá correndo. Nós podemos, além de adicionar e remover classes, podemos modificar diretamente os estilos CSS de um elemento, usando a propriedade style. Cada propriedade CSS se torna uma subpropriedade do style, mas com a sintaxe camel case em vez de kebab case. No caso temos const título igual document.get element by id. Temos aqui o título, né? Nosso ID. E podemos modificar estilos diretamente, colocando um título.style.color igual a blue. Temos que passa a ser azul o nosso título. Podemos também estar colocando título.style.background color igual a light gray, um cinza claro. Podemos também estar fazendo alteração de padding, de bordas e também centralizando o título. Então podemos estar passando título.style.padding igual a 10. Podemos estar passando título.style.border bottom igual a 2px solid black. E também podemos estar fazendo a centralização, caso queiramos, né? Text island igual a center. Vejam como o título ele mudou completamente após todas as modificações. Podemos modificar praticamente qualquer propriedade do CSS dessa maneira. É importante notar que quando usamos o style, estamos definindo estilos inline, que tem alta especificidade
e podem sobrescrever estilos definidos em folhas de estilo. Por isso, em muitos casos é melhor utilizar o class list para adicionar ou remover classes, mantendo a separação entre comportamentos de JavaScript e apresentação, o CSS. Tá pegando um exemplo aqui prático? Vamos estar fazendo uma função para destacar todos os parágrafos. Como aprendermos no módulo anterior sobre funções, então destacar parágrafos, const parágrafos igual document.query selector all para parágrafos ponto for each parágrafo e o índice. Aí vamos modificar o conteúdo, né? Aqui dentro. Então, parágrafo ponto text content é igual a parágrafo. Vou estar colocando aqui com aspas, com crase, né? Índice mais um modificado. Parágrafo ponto class list ponto add destacado. E podemos agora modificar os estilos diretamente. Então vamos passar um parágrafo ponto style ponto font. Ponto style ponto font size igual a e parágrafo ponto style ponto margem bottom igual a 20 px. Para fecharmos tudo isso, passamos a destacar parágrafos. Chamar a nossa função, vamos ver se vai executar. O índice não foi definido. Aí, tivemos o primeiro parágrafo modificado. Opa! E o segundo parágrafo novamente também modificado. Tanto que se atualizarmos a página, né, volta para o principal que nós temos, a base principal que nós possuímos. Este exemplo ele mostra como podemos combinar seleções de elementos, modificações de conteúdo, classes e estilos para criar efeitos interessantes nas páginas. Além de modificar elementos existentes, podemos criar novos elementos e adicioná-los à página, ou remover os elementos existentes. Podemos estar fazendo constant novo parágrafo igual a document ponto create element p. Podemos estar passando novo parágrafo ponto text
content. Tá adicionando, né? Este é um novo parágrafo criado com JavaScript. Adicionar o novo elemento ao final do body, né? Então fazemos um document.body.append shield e passamos ele novo parágrafo. Agora vamos fazer a criação de outro elemento e inserir em uma posição específica. Então const outro elemento igual a document.create element e será uma div, vai ser uma div. Outro elemento ponto inner, deixa eu só verificar aqui, outro elemento ponto inner HTML igual strong inserido antes do container. Const container igual document get element by id container passamos um document.body.insert outro elemento container. E também podemos estar fazendo a remoção de um elemento, né? Um const primeiro parágrafo igual a document.carry selector isso. Primeiro parágrafo, não, primeiro parágrafo ponto parent node ponto remove shield primeiro parágrafo. Ou nós podemos também estar fazendo a remoção, né, que é utilizando um método mais moderno, que seria somente primeiro parágrafo ponto remove. Vamos verificar se vai executar. Ficou faltando em algum lugar a abertura, acredito que possa ser aqui. Não, ainda ficou faltando. Vamos verificar onde é. No nosso inner nós passamos aqui no final e agora ele não está encontrando o isso, agora foi inserido antes do container, que é aqui, e um novo parágrafo foi criado no final da nossa página. Cobrimos muitas coisas nesse vídeo e vamos recapitular o que aprendemos. O DOM ele é uma representação em árvore dos elementos HTML da sua página. Podemos selecionar elementos usando métodos como getElementById, o getElementByClassName, o byTagName, o querySelector e querySelectAll. Podemos ler e modificar o conteúdo de elementos usando textConstant e innerHTML. Também podemos manipular atributos com getAttribute, setAttribute e removeAttribute. Também podemos trabalhar com classes CSS usando a ClassList. Podemos também modificar estilos diretamente com as propriedades Style
e podemos criar, inserir e remover elementos do DOM. No próximo vídeo, vamos dar mais um passo e aprender sobre eventos em JavaScript, que nos permitirão fazer nossas páginas responderem às ações dos usuários, como cliques, movimentos do mouse e muito mais. Pratiquem bastante o que aprendemos hoje e tentem selecionar elementos em diferentes páginas da web que vocês acessam, modificando seus conteúdos e estilos e criando novos elementos. A prática é essencial para fixar os conceitos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.